Fala pessoal, tudo bem? Vamos aqui para mais uma aula aqui de Direito Constitucional. Terminamos toda aquela parte dos direitos fundamentais, tá? Lá do artigo 5º. E agora nós precisamos falar do complemento aqui, são os remédios constitucionais, também chamados de garantias constitucionais. Nas aulas anteriores, nós estudamos os direitos, tá? Direito à vida, direito à liberdade, direito à propriedade, direito dos presos, né? Então, a gente estudou vários direitos fundamentais. Quando um desses direitos é violado, cabe, tá, a pessoa que teve seu direito violado, ela procurar a justiça, tá? Ela vai procurar a justiça e vai entrar com alguma ação judicial para reaver o seu direito, para ter o seu direito. E aí nós entramos aqui no tópico chamado remédios constitucionais, tá? Nós entramos aqui no tópico chamado remédios constitucionais. E aí esses remédios constitucionais, ou também chamados de garantias, são exatamente estes: o habeas corpus, o habeas data, o mandado de segurança, o mandado de junção e a ação popular, tá? Então aqui nós temos os remédios constitucionais. A gente vai ver aqui cada um deles, tá? Vamos ver aqui as características de cada um deles. Eu vou dar aqui sempre dicas para você já numa prova de concurso, você já identificar e marcar exatamente a questão certa aqui envolvendo esse assunto, tá bom? Vamos começar com um dos mais cobrados em provas de concursos públicos, que é o habeas corpus, tá? Que você encontra aqui no inciso 68 do artigo 5º, que diz o seguinte, ó: conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer ou coação em sua liberdade de locomoção. E aí nós temos aqui o principal termo aqui para identificar o habeas corpus, que é a liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. Pessoal, qualquer questão que trouxer alguma situação de uma prisão ilegal, tá? De uma prisão ilegal, ou uma ameaça de prisão ilegal, então alguém está sendo ameaçado de ser preso ilegalmente, a ação que você vai entrar vai ser o habeas corpus, tá? Então apareceu qualquer questão, não sei o que, fulano de tal foi preso, não foi garantido seus direitos, tal, habeas corpus. Fulano de tal está sendo ameaçado de ser preso ilegalmente, não cometeu nenhum crime, aí você, habeas corpus. Apareceu prisão ilegal na tua prova, tá? Você identificou que o enunciado ali trouxe alguma situação de uma prisão ilegal, você já vai marcar habeas corpus, tá? O habeas corpus, ele tem dois tipos, existem dois tipos de habeas corpus. O primeiro deles é o chamado habeas corpus repressivo, tá? Ou também chamado de habeas corpus liberatório. Para reparar a ofensa ocorrida ao direito de locomoção, ou seja, o indivíduo já teve desrespeitado o seu direito de locomoção por cesseamento ilegal da autoridade pública ou dirigente de estabelecimento coletivo de caráter público, um hospital, restaurante, instituição bancária, estabelecimento de ensino. Então, o habeas corpus liberatório, tá, é quando a pessoa já está presa ilegalmente, ela já está numa prisão ilegal, vai ser impetrado o habeas corpus e vai ser concedido para essa pessoa o que a gente chama o alvará de soltura. Então, o judiciário vai, tá, conceder o alvará de soltura. Esse habeas corpus aqui, o repressivo, ou também chamado de habeas corpus liberatório, que é quando uma pessoa já está presa ilegalmente, esse caso aqui é um dos casos que é possível, tá, a concessão do alvará de soltura ex officio pelo próprio Poder Judiciário, tá? Então, ex officio é uma expressão que o próprio juiz, tá, ex officio pelo juiz, ex officio pelo Poder Judiciário, o próprio juiz, ao encontrar alguém preso ilegalmente, sem ninguém ter entrado com habeas corpus, impetrado o habeas corpus, o próprio juiz já pode ir lá e colocar em liberdade aquela pessoa, tá? Por isso que a gente diz aqui que o habeas corpus, ele pode ser concedido ex officio, ele pode ser concedido habeas corpus sem ninguém ter impetrado ele, tá? O outro tipo de habeas corpus que nós temos é o chamado habeas corpus preventivo. É aquele caso que eu falei para vocês, onde uma pessoa está sendo ameaçada de ser presa ilegalmente, tá?
tá? Então, nesse caso aqui, é quando acontece uma ameaça de prisão ilegal, ameaça de uma prisão ilegal, tá? E o juiz aqui, ele vai conceder para essa pessoa, para evitar que ela seja presa, vai conceder o que nós chamamos do salvo-conduto, tá? Salvo-conduto. Lembrando que salvo-conduto é uma decisão do judiciário, tá? Para evitar que uma pessoa seja presa. Ela não vai poder ser presa, tá? Então, decora isso, que o salvo-conduto é só para o preventivo. Não existe salvo-conduto para o habeas corpus repressivo ou liberatório, tá? Até porque no repressivo liberatório a pessoa já vai estar presa, tá? Então não tem como conceder um salvo-conduto para quem já está preso, e sim para uma ameaça de prisão. Essa ação de habeas corpus, tá? Então você tá visualizando que o habeas corpus envolve uma prisão ilegal. Só que dentro aqui do habeas corpus nós temos as partes do habeas corpus, tá? Que nós temos aqui como partes do habeas corpus, nós temos o paciente, tá? Quem é o paciente? É a pessoa que já está presa. É a pessoa que está numa prisão ilegal ou está numa ameaça de prisão ilegal. Então, é o paciente. Para nosso aprendizado aqui, tá? Tente já colocar no teu resumo, no teu fichário, que o habeas corpus só pode ser para a pessoa física. Só pode ser paciente uma pessoa física. Jamais uma pessoa jurídica. Jamais uma empresa vai poder ser paciente em um habeas corpus. Paciente é quem está preso. Paciente é quem já está realmente numa prisão ilegal, tá? Então, nunca, vou até destacar aqui, ó, nunca isso aqui vai acontecer. Vou colocar aqui de vermelho. Jamais pessoa jurídica, nem mesmo em crimes ambientais, a pessoa jurídica pode ser paciente, tá? Uma pessoa jurídica, ela pode ser condenada por um crime. Ela pode ser condenada por um crime, tá? Mas não pode ser paciente em um habeas corpus. Agora, impetrante é quem vai entrar com a ação de habeas corpus junto ao Poder Judiciário. E aí pode ser qualquer pessoa, inclusive uma empresa. Fábio, como é? Olha só, vamos dar um exemplo aqui. Vamos dar um exemplo que aqui o João, vamos dar um exemplo aqui que o João, que é funcionário aqui da empresa, ele é funcionário da empresa XYZ. Então, o João é funcionário da empresa XYZ, tá? Beleza. O João aqui, ele sofreu uma prisão ilegal. O João sofreu uma prisão ilegal. Ele está preso ilegalmente. Não cometeu nenhum crime, não fez nada de errado, mas prenderam ele ilegalmente. A empresa, nesse caso aqui, ela pode ser a impetrante de um habeas corpus em favor do João. Então, a empresa pode impetrar um habeas corpus. Lembrando que a empresa não pode ser paciente no habeas corpus. Lembrando que o João, nesse caso aqui, ele é paciente, né? Se ele está preso ilegalmente, ele é paciente. Então, quem pode entrar com habeas corpus? Qualquer pessoa. Quem pode impetrar o habeas corpus? Qualquer pessoa, tá? E quem é agora a autoridade coatora? A autoridade coatora é a autoridade que efetuou a prisão ilegal, é a autoridade que determinou a prisão ilegal, ou a pessoa que está numa ameaça de prisão ilegal, alguma autoridade que está ameaça de prisão ilegal. Então, se um juiz determinou uma prisão ilegal de alguém, tá? E a polícia foi lá e prendeu, quem é a autoridade coatora, na verdade, não é a polícia. É o juiz que determinou a prisão, tá? Você vai entrar com habeas corpus contra o juiz, tá bom? Então, sempre habeas corpus tem a ver com prisão o quê? Ilegal, tá? Sempre habeas corpus tem a ver com prisão ilegal, tá bom? Muito bem. Deu para entender isso aqui? Tudo tranquilo? Falamos do habeas corpus repressivo, ou também chamado de liberatório, habeas corpus preventivo. Falamos aqui das partes do habeas corpus, né? Temos o paciente, que é a pessoa que está presa, o impetrante é que vai entrar com o habeas corpus, né? Em favor da pessoa que está presa. Mas, Fábio,
Pode ser paciente e impetrante ao mesmo tempo? Sim, tá? É plenamente possível termos um paciente e impetrante ao mesmo tempo, tá? Então, por exemplo, vamos imaginar aqui, de novo, né? Vamos imaginar aqui, de novo, o João. Vamos imaginar aqui o João. O João está preso ilegalmente. O João está preso ilegalmente. Um juiz vai lá na prisão. Tudo bem, meu? Vai lá falar com os presos. E vai lá justamente falar com o João. Oi, o senhor é o preso? Qual é o seu nome? O cara, eu sou o João. Seu João, o senhor está preso aqui pelo quê? O juiz fala. O senhor está preso pelo quê? Aí o João, doutor, eu estou aqui, nem eu sei porque eu estou preso. Eu estava passando pela rua e a polícia me prendeu. Eu não fiz nada de errado, não cometi nada de errado, não acharam nada comigo. Aí o juiz vai ver a documentação. Rapaz, realmente, realmente, né, você é inocente. Vou te pôr em liberdade e concede para o João alvará de soltura. Aquele ato do João falar para o juiz que foi preso ilegalmente, que não estava com nenhum produto de crime nem nada, aquele ato do João falar com o juiz, aquilo ali é um habeas corpus. Aquilo ali é um habeas corpus. Entenda, o habeas corpus é uma comunicação para o juiz, para um judiciário, que alguém está preso ilegalmente. Não importa como que essa comunicação vai chegar. Se o juiz recebe alguma informação que alguém está preso ilegalmente, não importa como o juiz recebeu aquela informação. Aquele ato que ele está recebendo informação, aquilo ali é um habeas corpus. Aquilo ali é um habeas corpus. Tá? Muito bem, deu para entender isso aqui, tranquilo? Tá? Eu quero que você agora memoriza isso aqui que eu vou mostrar aqui nessa próxima tela sobre habeas corpus para vocês, tá? Pelo amor de Deus, isso aqui é extremamente importante, é o que cai, tá? Você vai ver um monte de questões aí, é o que cai. Vamos lá, decora isso aqui. Habeas corpus, ele é uma ação gratuita, tá? Ele é uma ação gratuita, não paga nada para entrar com habeas corpus. Decora isso, que o habeas corpus ele é gratuito, tá? Não precisa de advogado. Qualquer pessoa pode impetrar um habeas corpus sem advogado. Qualquer pessoa, tá? Qualquer pessoa pode impetrar habeas corpus, tá? Sem advogado. Não precisa ser cidadão, tá? Então vem às vezes na prova dizendo, só cidadão pode entrar com habeas corpus. Tá errado. Não é qualquer cidadão. Cidadão é quem está em pleno gozo dos direitos políticos, quem está registrado na Justiça Eleitoral, né? Essa pessoa, ela é chamada de cidadã. Para entrar com habeas corpus, a pessoa pode estar cheia de bronca na Justiça Eleitoral, tá? Mas mesmo assim, ela pode entrar com habeas corpus em favor de outra pessoa ou dela mesma. Tá? Cai demais, não cabe habeas corpus contra punições disciplinares militares. Artigo 142, parágrafo 2º. Eu falei isso aqui quando eu ministrei aula de prisão para vocês, tá? Nos blocos anteriores. Se você voltar ao teu fichário aí, o teu resumo um pouco, você vai ver lá na aula de prisão, que eu falei das prisões, prisão penal, prisão civil, prisão militar. Eu falei que no caso de prisão militar por transgressão disciplinar militar, tá? Quebra de hierarquia, quebra de disciplina, uma pessoa que é presa, nesse caso, ela não pode entrar com habeas corpus, tá? Mas por quê, Fábio? Porque envolve essa área militar, desde que não seja crime militar. Eu quero que você decore aqui, ó. Não cabe habeas corpus contra punições disciplinares militares que está lá de acordo com 142, parágrafo 2º da Constituição. E o habeas corpus não possui forma legal. O que é não possui forma legal? Pode ser impetrado habeas corpus de qualquer jeito. De qualquer jeito é possível entrar com habeas corpus. De qualquer jeito é possível entrar com habeas corpus, tá? Inclusive, já teve quem entrou com habeas corpus numa folha de papel higiênico. O que, Fábio? Teve um preso que escreveu lá, né? Escreveu, tô preso. Ele escreveu, tô preso ilegal, de forma ilegal. Tô preso ilegal.
E isso chegou nas mãos de um juiz. Chegou nas mãos de um juiz. Fábio, isso é um habeas corpus? Sim, é um habeas corpus. Lembra que eu falei? Habeas corpus é qualquer comunicação para um juiz que alguém está preso ilegalmente, tá? Minha gente, o que eu vou fazer aqui agora com vocês, tá? Eu trouxe aqui já os pontos mais certeiros para vocês sobre habeas corpus. Eu quero que você dê uma revisada aqui em tudo aqui de habeas corpus, tá? Dê uma revisada legal. Só avança para a próxima aula que vai ser de habeas data depois que você já decorou aqui tudo que eu falei aqui sobre habeas corpus, beleza? Então, vamos encerrar esse bloco. Próxima aula eu já venho com vocês com habeas data. Até daqui a pouco. Tchau!